né? E todas as suas particularidades. Então, a gente quer destacar isso, tá? Vai estar falando eu e a professora Priscila, e todos podem participar, tirar suas dúvidas, tá? E, então, a gente pode começar, né, professora, falando sobre o caminho, né, onde todos eles recebem informação, mas antes disso, vamos falar das resoluções, eu acho que é interessante que trata esse assunto, né, acho que é por onde a gente pode estar destacando, tá? Lembrando que, assim, as informações de acesso, a gente também está deixando dentro da página do dpr.em.br, tá? Que é ali que tem as informações que vocês podem também tirar de horário de aulas, acho que vocês já estão fazendo isso. O horário ficou lá também, Priscila? Eu fiquei com uma dúvida aqui agora, me desculpa. O horário só no grupo do Face. Isso, só no grupo do Face, e depois algumas outras informações estão lá também, mas o horário está no grupo do Face que vocês já estão recebendo, né? Tá, a última resolução que foi aprovada, deixa eu ver se eu faço aqui, deixa eu só fazer um apresentar agora. Só um pouquinho. Tá compartilhando? Tá, vocês estão vendo aí, né? Uhum. A minha tela. Então, essa resolução aqui, desculpa, peguei a resolução errada. Essa resolução aqui, a 6 de 2006-20, é algo que vocês não têm muito, assim, intimidade com resoluções, mas essa daqui, na verdade, ela trata disso, autorizar em caráter excepcional o ensino remoto emergencial, ele, com a utilização de recursos digitais para operacionalização das disciplinas presenciais, sem a necessidade de alteração dos projetos pedagógicos. Então, o que que acontece? Essa resolução, depois vocês podem, quiser ler depois, né, eu não vou estar lendo ela aqui inteira, mas o destaque que eu faço para que ela ocorra é que, assim, a gente vai poder ministrar essas aulas de maneiras que nós chamamos, assim, síncrona, só para tirar a dúvida de vocês nesse primeiro momento, depois eu passo a palavra para a professora Priscila, que tem alguns destaques para falar aqui também, mas eu quero destacar aqui, assim, que essa resolução, ela deu liberdade para que a gente trabalhasse as aulas de maneira síncrona e assíncrona, tá? Então, vai existir momento nas aulas de vocês em que o professor vai estar, ele tem até 40% da aula desse professor pode ocorrer de maneira assíncrona, que não existe um sincronismo com o professor, tá? Isso a gente fala em atividades, tá? Já o restante, os 60%, são aulas síncronas, tá? Então, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, eu vou pegar uma aula minha que eu ministro dentro da Texto, e onde ela tem prática. No meu caso, eu vou fazer uma aula prática, onde eu vou gravar a aula prática, eu vou lá no laboratório, com toda a questão pensando na minha saúde, antes de mais nada, né? Eu sozinho, vou estar lá no laboratório, vou gravar essa aula, e essa aula, depois de gravada, com toda a questão de cuidado, higiene pessoal, com álcool, essa coisa toda, né, em relação ao Covid, ela vai ser apresentada de maneira síncrona para o aluno. Então, eu vou usar um recurso que pode ser no caso, eu vou usar do Google Meet, tá? E vou estar apresentando um vídeo, por exemplo, esse vídeo eu vou deixar em algum lugar dentro ou do Moodle, ou dentro para que vocês tenham acesso, né, os alunos tenham acesso, e aí, ao mesmo tempo que eu estiver falando sobre a aula, eu vou estar apresentando um vídeo, então, da aula prática, então, eu estou pegando uma aula prática, tá, e essa aula prática, ela está sendo apresentada no momento exato que a aula está acontecendo, então, uma aula síncrona. Se eu deixar as aulas para vocês de forma em atividades, que vai ocorrer, que foi permitido por essa resolução, o professor, ele deixa para vocês um horário da aula, né, naquele horário daquela aula, tipo, a minha seria uma sexta-feira, um exemplo aqui, diferentemente da de vocês, só para depois eu pegar, ela seria uma sexta-feira, um tal horário lá, né, então, naquele momento, eu tenho até 40%, eu vou deixar minha aula de atividade, para que ele desenvolva essa atividade, e eu não estou presente, tá? Então, seria um momento assíncrono, né? Então, toda vez que tiver aula prática, tecnicamente, ela tem que ser gravada para ser explicada ao mesmo tempo ao aluno. Então, o destaque que eu faço nesse primeiro momento de aula para vocês é que vocês vão encontrar esse tipo de situação,
tá? Aonde foi essa resolução que permitiu. Depois a gente vai destacar aqui, a professora vai passar também alguns detalhes, que trata as especificidades, tá? Que você já deve ter ouvido falar de cancelamento de disciplina e trancamento do curso, tá? Aí a gente vai destacar depois. Mas eu queria, no primeiro momento, chamar a atenção para aquilo que é síncrono e assíncrono, tá? Então, eu acho que o exemplo que eu dei, aparentemente, para mim, está tranquilo de explicar, e se vocês, nesse momento, tiverem alguma dúvida, vou até interromper aqui, tiver alguma dúvida, a gente poderia já trocar essa ideia. Então, só no primeiro momento, explicar essa questão de esse sincronismo, né, de o professor estar. Então, todo momento de aula, ele tem 60% de toda a aula da grade curricular da aula de vocês, ela é 60% síncrono e pode ter até 40%, né, e até 40% de assíncrono. Só que o assíncrono são atividades que são deixadas, né, e se tiver alguma aula prática, neste caso, a gente grava e fala ao mesmo tempo sobre aquela aula, né? Ou eu já previ aulas também no meu caso, em que eu vou estar no momento online falando de uma aula prática. Então, eu estou falando de algo que vocês não vão tocar, o aluno não vai tocar, né? Por exemplo, aulas de química, para quem é da aula da química, né? Ou aulas com algum software, né? Talvez o software para vocês é um pouco diferente, porque vocês podem estar utilizando. Então, só queria fazer um chamamento primeiro nessa questão de vocês entenderem que é uma coisa, que é o maior destaque que existe, que eu posso dar dentro dessa resolução 6, tá bom? Agora eu passo a palavra para a professora Priscila, para que ela possa esclarecer outras dúvidas que vão ocorrendo em relação à resolução ou em relação a todo o formato também. Priscila. Deixa eu só achar aqui. Só colocar uma coisa aqui primeiro antes. Espera aí. Bom, primeiramente, acho que falando da aula prática, no caso de vocês, vai ser só a aula de química, né? Então, assim, laboratório mesmo, nesse exemplo que o Celso mostrou. Por quê? Vocês vão ver que depois da nossa reunião eu vou postar os horários. Então, o pessoal do primeiro ano, ou quem tem DP no primeiro ano, vai perceber que as físicas experimentais, elas não vão ser ofertadas no primeiro semestre. Então, o DCI, né, optou por não oferecer as físicas experimentais, e por conta disso, elas vão para o segundo semestre. Então, quando a gente acredita que já vai estar presencial. E no caso das matérias da produção, que nem o software, que nem o Celso comentou, a gente utiliza bastante software, né? Então o software é mais tranquilo, a gente consegue aqui com o Meet passar para vocês. Então vocês entrarem junto com a gente no software e tá fazendo, né? Mas eu acho que nesse primeiro semestre, pelo que a gente analisou, a gente não tem nenhuma matéria assim mais crítica, né? Simulação está no segundo semestre, então por enquanto tá mais tranquilo. No primeiro item que a gente tinha, que eu coloquei lá para vocês, seria início do primeiro semestre. Então, vamos começar a falar do início do primeiro semestre. Acho que todo mundo viu que as aulas começam dia 17 agora, né? Acho que vocês já viram essa divulgação. Só que o Conselho da Produção, a gente se reuniu, e aí as aulas para engenharia de produção vão começar no dia 24/8. Então, não nessa segunda-feira, na outra. Por que a gente tomou essa decisão? Porque a resolução 6 permite, dentro dela existe a resolução 4 do CEP, e aí vou explicar para vocês de forma mais sucinta. A 4 é aquela primeira que permitia que a gente fizesse eventos, né, durante a pandemia. Então, como vocês já sabem, está tendo o nosso evento de extensão, com as webinars, os minicursos e tudo mais. Então, para dar tempo da gente terminar as webinars, que acabam na semana que vem, então a gente optou por começar o ano letivo no dia 24. Quem está fazendo mini curso, né? Quem está fazendo mini curso, eles não vão acabar até o dia 24. Então, existem 2 mini cursos que vão avançar essa data. Quais são eles? Então, o mini curso de gestão por processos, né? Ele vai até o final de agosto. E quem está fazendo esse mini curso pode ficar sossegado, ele já está no horário da minha aula, né? Então, esse mini curso ele continua até o final de agosto, com aproveitamento de estudo na disciplina. Então, quem estiver fazendo um mini curso já tem uma nota da disciplina, vai ter o aproveitamento de estudo. E aí a gente começa nele no dia 2 de setembro. E quem está fazendo o mini curso de matemática básica com o professor Neto, também está tranquilo,
nós conversamos com a professora Simone, né, coordenadora, chefe do DCI, na verdade, e aí o professor também do DCI, do primeiro ano, que ministra essas aulas na quarta-feira, que bate com o nosso minicurso, ele vai começar as aulas dele às 8 horas, para dar tempo do nosso minicurso, que é das 7 às 8, terminar. Então, não tem problema, né? O aluno vai conseguir fazer os 2 minicursos, e aí a gente consegue terminar o evento de extensão até antes do dia 24, para vocês começarem as aulas. Então, as aulas da engenharia de produção começam dia 24/8. Quer comentar alguma coisa, Celso? Eu ia destacar só o seguinte, só voltar um pouquinho. O fato de a semestralização de disciplinas experimentais para o segundo semestre, a professora Priscila já comentou, mas é porque o fato de acreditar, né? A gente está supondo e acreditando, queira Deus, que volte tudo presencial a partir do segundo semestre, tá? E é pela impossibilidade, né, uma coisa em relação à outra, então a impossibilidade de juntar todo mundo e trabalhar com física, né, por exemplo, de uma forma prática, né. Então, é uma decisão do Departamento de Ciências, que é o DCI, que ministra a aula para a produção, e aí ocasionou isso, né. Então, eu só queria lembrar esse destaque aí nesse momento, depois eu vou fazendo algumas outras inserções. Obrigado. Isso. Então, nosso segundo tema que eu coloquei para vocês era o ensino remoto à distância. Então, o que é o ensino remoto à distância? Né? E aí já vou explicar junto com a metodologia ele. O professor Celso já destacou a questão das aulas síncronas e assíncronas, né? Acho que todo mundo entendeu. Alguém ficou com alguma dúvida? Se vocês não quiserem falar, pode escrever para a gente aqui no chat, que daí eu vou lendo. O que é o ensino remoto? Então, o ensino remoto, gente, não é EAD, tá? Então, assim, só destacar para vocês que essas aulas, elas não vão ser gravadas e colocadas lá para vocês depois, para vocês acessarem quando vocês quiserem. Essas aulas, elas acontecem de forma síncrona, que nem o professor Celso já falou. Então, no mesmo horário da grade de vocês, né? Junto com o professor. Então, igual a gente está aqui no Meet, né? Então, a gente está no mesmo horário, né, fazendo essa reunião com vocês. Então, as aulas vão acontecer do mesmo modo. Então, das 7h30 às 9h20, um professor, depois das 9h30 até às 11 horas o outro, no mesmo horário que está na grade de vocês. Pode acontecer de algum professor, que vocês vão ver, né, de estar gravando a aula. Mas eu já vou avisar que na nossa reunião com os professores, a gente já conversou. Então, vocês vão ver que algumas aulas vão ser gravadas, mas vão ser gravadas para o professor. Então, a gente não vai estar disponibilizando essas aulas para o aluno assistir depois, tá? Então, isso foi uma decisão que os professores da produção tomaram, mas por um acaso vocês verem assim, gravando, essa aula não vai ser para o aluno, a aula do aluno acontece no horário de aula. A metodologia, o que a gente vai estar utilizando? Então, nós vamos estar utilizando para as aulas o Google Meet, igual a gente está fazendo aqui a reunião, então a aula vai acontecendo, né, no tempo síncrono, né? Então, junto com vocês. E aí, os professores podem optar por 2 tecnologias em relação às atividades e em relação à prova e tudo mais. Alguns professores estão optando pelo Google Classroom, né? Que eu acho que vocês também já tiveram acesso, né? Os minicursos estão usando o Google Classroom. E alguns professores vão utilizar o Moodle, né? O mesmo que a gente já utilizava com vocês também. Então, acho que a maioria dos alunos também já tem essa familiaridade com o Moodle, que é o mesmo que a gente utilizava com vocês. As provas, né, os trabalhos, vão ser todos feitos nesse ambiente. Aí cada professor vai determinar, né, como que vai ser a forma, e aí vai estar explicando para vocês no primeiro dia de aula o que ele adotou, né? Mas, no geral, é o Meet para as aulas, e ou o Classroom ou o Moodle presencial para as atividades e para trabalhos, né, e provas. Priscila, deixa eu só fazer um destaque, por gentileza. Pode ser? Perdão. Voltando à questão do gravando aqui em cima, sobre o que a professora comentou, gravando para o professor significa que neste momento aqui, ó, se vocês olharem no canto superior esquerdo, nós temos um gravando. Está sendo gravado isso daqui agora pelo Meet.
Então, a questão do gravar para o professor é esse. Então, isso aí também é uma forma dele controlar a presença de todos os alunos, tá? Então, uma das coisas que nós falamos também é que o professor, ao ministrar a aula, ele vai poder gravar e, consequentemente, né, o recurso que está sendo utilizado, sendo o Meet, vai ser gravado também. Então, esse seria mais um destaque que eu estou fazendo aqui, uma inserçãozinha. Obrigado. Isso. Aí, no próximo tópico, acho que o Celso agora pode me ajudar, que a gente entra no pedidos de disciplina, né? Então, assim, pedidos de disciplina. O que vai acontecer? Como eu falei, depois que a gente acabar a reunião, eu vou estar postando lá no grupo do Facebook. Então, eu acredito que todos os alunos já estejam nele, mas quem não tiver, procura lá o grupo da Engenharia de Produção. Não é no grupo da Engenharia de Produção junto com a Texto, nós estamos lá no grupo só da produção. E aí, lá eu vou colocar os horários atualizados das aulas. Já haviam sido feitos, acho que cerca de 300 e poucos pedidos antes, naquele horário antigo, tá? Infelizmente, por conta dessa mudança do DCI, a gente teve que alterar os horários e teve bastante alteração no horário. Então, o que nós fizemos? Nós apagamos, zeramos os pedidos e eles vão começar de novo. Por quê? Porque é mais fácil para vocês olharem o horário e pedir de novo do que para a gente, com 300 e pouco, pegar mais 300 e poucos pedidos e a gente conseguir confrontar isso e ver, né, Celso? Ver o qual que está valendo, qual que não está. Então, é mais fácil a gente zerar e vocês começarem a pedir de novo. Nesse pedido, na verdade, assim, a DA, no primeiro momento, antes do DCI fazer essas alterações, só para esclarecimento de todos, porque às vezes eu recebo e-mail, e eu deixar um pouco claro aqui também, que assim, o aluno fica me questionando, professor, mas eu já mandei, o que está acontecendo, né? Então, isso que a professora Priscila falou, devido ao DCI ter que mexer nas disciplinas experimentais de física, reposicionou no semestre, né, de 1 para 2, as experimentais, e as que estavam lá, veio para o primeiro. Obrigatoriamente, a gente tem que mexer no nosso, tecnicamente, a gente mexeu em poucos, o menos possível, mas isso vai obrigar que vocês façam novos pedidos, tá? Infelizmente, eu sei que é complicado para vocês, assim, ter que refazer, mas vai assim, a partir do momento que hoje a DA, que quem cuida do nosso curso, né, da DA, ela disparou, assim que a gente fala, disparou os horários para vocês. Já tem gente que me sinalizou por e-mail, dizendo, professor, meu horário veio vazio, tá? Calma, não se assuste, tá? Ou meu horário que eu pedi, ele veio diferente do que eu pedi. Então, aqueles que estão vazios, é claro que a gente vai organizar de forma que vocês vão entrar no formulário e vão fazer os pedidos, né? E todo aquele que precisa remover alguma coisa, reorganizar, a gente também vai fazer, tá? Mas eu quero que vocês tomem como base o que está chegando hoje, o que chegou hoje para vocês, tá? É a última versão atualizada da DA. Porque, assim, a DA usa de um método, de um software, porém, algumas coisas são manuais. Então, por exemplo, assim, vamos pegar os calouros, tá? Aliás, temos calouros aqui? Acho que sim, né? Só depois coloca um ok, ó, calouro aqui, para a gente ter uma noção de quantos calouros estão aqui com a gente também. Então, o que acontece? A DA, para o calouro, é simples, ela pega o horário, olá, ela pega, a DA pega o... DA significa Diretoria de Assuntos Acadêmicos, tá, para os calouros. Então, ela vai pegar, assim, a lista dos aprovados, né, que já estão matriculados dentro do curso, e vai fazer o bloco de uma vez só, vai pegar o bloco de toda a disciplina do primeiro ano e vai disparar ali, e o sistema reorganiza isso em turma 71, em turma 72, né, vai fazer uma distribuição. Só que, a partir do momento que você vai para o segundo ano, se alguma pendência ficou para trás do aluno, né, alguma disciplina que ele não logrou êxito, né, não passou, o que vai acontecer? Isso começa a ser manual, tá? Então, a DA, né, Diretoria de Assuntos Acadêmicos, ela vai pegar assim, aluno que começa com a letra A do segundo ano, ele vai lá e olha a tela, né, dentro de um software, e diz assim, olha, ele está com liberdade, o sistema carrega ele na onde é possível, na onde não é possível, onde qualquer conflito aconteceu, ele não carrega. Aí, esse profissional de lá, ele vai olhar o aluno A e vai dizer assim, ele pode na segunda-feira, 7h30, mas não pode na segunda-feira, no segundo horário. Vai dúvida para o professor coordenador e vai para o aluno. Quarta-feira ele pode nos últimos 2 horários, mas o primeiro está dando conflito. Eu não matriculo nada, dúvida para o professor, coordenador e para o aluno. Então, assim que funciona. Eles fazem isso com todos os nossos 152 alunos,
e todos os alunos dos 69 cursos da UEM. E são apenas 4 funcionários que fazem isso. É manual a coisa. Nós, infelizmente, não temos software que cuida disso, tá? Algumas universidades têm, mas a UEM não tem, só para vocês saberem. Então, por isso que demanda ter que ter esse cuidado de que ela recolocou todo mundo na possibilidade do novo horário que a gente apresentou dentro do ERIC, emergencial, tá? E por isso que vocês estão enxergando que alguns podem dizer, professor, mas veio vazio o meu, é porque o sistema não consigo carregar, entendeu? Automaticamente. Então, quando é dessa forma, o que a DA faz? Ela manda o horário para o aluno olha aquilo, né, olha qualquer tipo de horário, e aí ela vai saber que esse aluno vai falar com a coordenação, que aí o nosso canal de comunicação é o Google Forms, né, onde antigamente a gente fazia presencial, só para os alunos recém-chegados, né, a UEM inteira fazia isso há uns 3 anos atrás, formava fila na frente da sala da coordenação, né, e aí às vezes alguém chegava com uma dúvida de 5 minutos, e a fila tinha 40 alunos lá fora, e às vezes chegava alguém com uma dúvida de 50 minutos, sabe, e a gente mesmo que distribuía 100, então agora pela SAV é mais tranquilo, então essa etapa já está pulada. Então, é isso, tá? Então, os horários que vocês estão enxergando, já a gente volta a falar de uma sequência de pedido, tá? Como isso vai proceder, né? Mas eu só estou mostrando para vocês, dando um certo esclarecimento, para vocês entenderem que uma certa demanda é uma certa demora, tá? E mesmo quando vocês fizerem os pedidos, né, pelo Google Forms, ele vai chegar numa planilha para que eu e a professora Priscila acessamos, né? A gente vai acessar essa informação, aí eu estanco, eu zero, por exemplo, assim, eu recebi até hoje 18 horas, aí eu marco que eu recebi até 18 horas, o pessoal continua fazendo, eu cuido desses para trás. Só para você ter uma ideia, teve um acadêmico aqui, eu chamo de matrículas, quando a professora falou 300 pedidos, a gente não tem 300 alunos, mas tem aluno que pede 36 pedidos, entre cancela, 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 matricula, 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 e assim vai. Teve um pedido que teve um aluno que teve 36 pedidos. Então, vai acumulando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar pedido por pedido, né? Então, isso passa pelas nossas mãos, principalmente eu atuo mais nessa condição, né? E aí eu repasso isso para a DA. E eu tenho que passar de forma que, chegando lá, não tem nenhum impedimento. Se eu, por algum motivo, analiso de uma forma que não ficou correta, e já eu entro nessa especificação, né, deixa eu já dizer, por exemplo, o aluno pede um cancelamento de disciplina, né, só que tem regras para cancelar. Então, às vezes, eu coloco, o aluno pede, professor, eu pedi para cancelar, mas não cancelou, né, não cancelou porque a regra não permitiu, a regra é essas resoluções aqui, né, e depois eu vou especificar um pouquinho aqui, um pouquinho mais para frente, tá? Então, é mais ou menos isso, para não tomar muito tempo, mas para vocês entenderem uma sequência meio lógica da coisa, tá certo? Celso, como o nosso próximo item já é o cancelamento aqui, você quer sim. explicar um pouquinho daí as resoluções para eles? Tá bom. Pessoal, então vamos lá. Vou mostrar novamente uma tela aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar. Acho que eu vou passar essa daqui primeiro. Tá. Estão enxergando? Ok? Ainda não. Não carregou. Agora carregou, né? Agora sim. Agora deu aqui para mim. Essa resolução que foi aprovada, essa 6 de 2020, a recente, ela diz, eu vou direto no item cancelamento de disciplina, tá? Vamos dizer por quê. Alguns alunos, eles sentem a necessidade de cancelar uma disciplina para colocar outra no lugar, tá? E isso aí, pela 6, ela diz o seguinte, porque antigamente não podia, tá? E tem uns porquês não podem, e eu já explico também. Deixa eu só achar aqui, cancelamento. Peraí que a gente quer falar na hora, depois some, né? Então, vamos estar buscando aqui. É o artigo 7 aqui, ó. Deixa eu ver se está... Ó, se eu destacar para vocês fica ruim, ou vocês conseguem enxergar? Consegue? Como eu não vejo o que vocês estão escrevendo, alguém responde aí para mim, porque eu enxergo a minha tela, mas não vejo o que vocês. Está enxergando? Sim. Tá? Então tá. Ó, para pedir cancelamento, então aqui, o artigo 7 diz assim, os estudantes de todas as séries impossibilitados em realizar disciplinas de modo remoto, tá?
poderão solicitar a qualquer tempo o trancamento do curso, tá? Sem prejuízo no prazo máximo de integralização do seu curso. E no parágrafo único, os estudantes poderão fazer por qualquer motivo, a qualquer tempo, o cancelamento de disciplina, em disciplinas, né, que serão ofertadas de modo remoto, devendo dar ciência ao coordenador. Então, o que acontece? A quem cabe o seu encaminhamento. Então, o que acontece? Vamos supor que no primeiro momento ali do artigo 7, você, acadêmico, acadêmica, tá, tenha dificuldade de realizar o seu curso de modo remoto, por qualquer motivo que seja, a gente não vai entrar no mérito, mas vou destacar aqui, por exemplo, não tenho internet, não tenho equipamento, não tenho celular, não tenho computador, não tenho condições, porque na minha casa eu tenho que ajudar alguém, entende? Porque essa época de pandemia tem várias preocupações, né? Então, é nesse sentido de poder fazer o trancamento. Então, você pode pedir por esse motivo. Isso é do curso inteiro, tá? Então, o que significa? Eu não tenho condições, e já a gente vai ter uma explicação de como fazer isso pelo site dentro da UEM, tá? Dentro da SAV, tá? E aos calouros, tá, gente? A SAV é uma secretaria online, tá? E já você vai se habituar com isso, mas é uma secretaria onde você pede tudo usando o seu login, né? E a sua senha, você vai acessar essa SAV, onde você vai ter a possibilidade de fazer solicitações, tá? Então, e já no parágrafo único, ele vai tratar da disciplina, do cancelamento da disciplina. Então, você pode, mas você, necessariamente, essa disciplina, se você cancelou, uma coisa é trancar o curso, a outra coisa é você cancelar a disciplina. Então, a disciplina que você cancela, ela necessariamente será obrigatório cursar no ano seguinte, de 2021. Aí a gente queira, né, que já voltemos de maneira presencial, então elas terão prioridade sobre as demais. Então, eu falo lá, eu quero trancar uma disciplina qualquer, sei lá, que você tiver aqui cursar, não quero dar nome aqui. E aí você, no ano que vem, ela vai ter prioridade. Então, se você não conseguir encaixar o seu horário por conta daquela que é obrigatória, do jeito que você queria, então vai encaixar outras que sejam possíveis. Mas aqui você trancou, né, que você cancelou, você obrigatoriamente vai ter que fazer. Então, a prioridade vai estar em cima dessas que foram canceladas em 2020, tá certo? Mas e o motivo único do cancelamento é por conta do ERE, ou seja, pode ser que você consiga assistir, vou dar nomes agora, tá? Qualquer disciplina teórica, mas o desenho também vai ser ofertado, tá? E você fala, professor, mas eu não tenho prancheta em casa, o que eu faço, né? Então, pode ser, mas o professor vai estar colocando um software, vai disponibilizar para você, aluno, um software, e pode ser que você não se adeque a esse software, você acha muito difícil implantar, você tem uma dificuldade técnica, qualquer tipo de dificuldade. E aí essa dificuldade diz assim, mas eu vou reprovar porque essa matéria eu não vou conseguir fazer, né? Eu não me ajusto a essa tecnologia, por exemplo, tá? Então, você pode dizer o seguinte, olha, o fato de você não se ajustar, né, aí é uma análise sua, ou qualquer que seja a análise, tá? Te dá permissão de você fazer o cancelamento específico da disciplina. Então, o desenho, você fala assim, não vou conseguir fazer, tal. Ou, de repente, você não se sinta à vontade com uma disciplina teórica qualquer, né, pelo fato de que você fala assim, não, esse método, para mim, eu preciso que o professor explique lá na frente, talvez você... Aluno, né, a gente tem que prever todas as situações, quer dizer, aluno não, professor, qualquer pessoa, né, tem formatos de aprendizado, né, às vezes, por exemplo, eu vou pegar um modelo meu, eu quando era fazer graduação, para eu abafar o som externo, para eu ter concentração, eu tinha que usar sempre um fone, né, qualquer coisa assim. Só que isso, eu tinha que levar uma música muito alta aí para eu aumentar a concentração. Então, só estou brincando aqui um pouquinho, mas isso acontecia comigo, né? Pode ser que o aluno tenha dificuldade em acompanhar o raciocínio. Então, ele fala assim, ó, eu estou assistindo essa aula, mas eu tenho dificuldade. Então, assim, por isso que existe esse cancelamento, qualquer motivo, mas tem que estar relacionado ao formato dessa plataforma, de você falar assim, por ele não vai dar. Ele, né, ensino remoto emergencial, esse daí eu não consigo. Então, tem que dar liberdade, porque a gente não pode forçar o aluno a essa situação, tá certo? Então, para isso que serve. Diferentemente dessa daqui, ó, se o aluno não se enquadrar na 06, que ele diz que é por causa do ele que ele não consegue, né, ou a tecnologia, né, que alguma coisa pode atrapalhar, ele não terá o cancelamento. Se ele disser que eu quero cancelar por cancelar, não vai dar.
tá? Porque ele vai incidir que está ainda em vigor a 022 de 2019. E a 022 de 2019, ela só permite o cancelamento quando você cai nesta condição aqui, ó, o número 8, ó, tá? Até o 9 aqui, ó. É permitido o cancelamento de matrícula em componentes curriculares, desde que ainda não foi cursado a disciplina. Vamos supor que, para você ter uma disciplina que o sistema que busca, tá? Então, ele te coloca numa disciplina da 4ª série e você está no 3º, você fala, mas eu não pedi isso, né? Então, você pode cancelar. Já não é por conta do EIRE, tá? De séries posteriores ao enquadramento, né? Ainda não cursado, ou séries posteriores ao enquadramento, que é o mesmo exemplo que eu dei, de outros cursos que você, de repente, concomitantemente pensava em fazer, de outros cursos, assim, matriculados em outras, tipo, você vai fazer uma disciplina de cálculo dentro da têxtil, tá? Então, você pode cancelar, porque não é na sua base, né? Você pode também. E aí, ele fala aqui que é vedado o cancelamento, lá no 9, ó, de matrícula de componentes curricular da série de enquadramento. Então, vamos supor assim, eu estou na 3ª série, pegando a 3ª série como exemplo, eu estou totalmente na 3ª série, e aí você fala assim, ó, eu não quero cursar. Esse não quero cursar não vai dar para aplicar. Se você disser, eu não quero cursar, tem que ter um motivo, né? A gente tem que saber os motivos. E, na verdade, a universidade, ela tem isso como parâmetro, que ela vai te obrigar a fazer essa questão aqui, você da série você não pode pedir, mas do ERE somente, que é a condição, né? E que você se matricula automaticamente no ano seguinte, tá? Então, só vamos destacar. Aquele pedido que você fala de cancelamento por uma questão técnica que envolve o ERE, uma questão pessoal, do ponto de vista a incapacidade, porque naquele momento de aula vai coincidir com uma necessidade de saúde dos meus familiares, né, pela incapacidade no sentido assim, pela impossibilidade, tá? Da adequação do formato, que você não consegue avançar na sua aula por conta do modelo que está sendo utilizado, né, essa questão virtual, tá? Tanto é que ele destaca aqui muita questão virtual aqui para cima, tá? Ó. Então, isso é uma análise que a gente vai ter que fazer, por isso que vai existir um procedimento de pedido diferenciado do que o Google Forms. No Google Forms, o aluno ele iria falar, eu quero cancelar, né, e colocava outra disciplina no lugar, porque essa que eu estou te mostrando agora, que é o modelo presencial, ele sempre leva em consideração que você, deixa eu voltar aqui, que você teria que colocar uma outra disciplina que você reprovou para poder cancelar, e aí você vai pedir alguma coisa no lugar, um plano de acompanhamento. Mas nós não estamos no presencial. Então, o que vai determinar a sua ação, a sua permissão de cancelamento, está relacionado à Resolução 6 de 2020 do CEP, que vai tratar especificamente do formato remoto, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho aqui também nas explicações de como vai acontecer, para tirar algumas dúvidas que, caso, vão surgindo de vocês. E se vocês quiserem perguntar aqui, já pode falar já também aqui, que a gente já tende a responder, tá, gente? Se não, a professora Priscila pode dar andamento no próximo tópico, aí eu volto com algum detalhe mais importante também. Não, é isso mesmo. E aí é a questão dos pedidos. Então, a questão dos pedidos, como eu falei, né, ele já está lá na nossa página, já está liberado para vocês. Aguardem só eu colocar os horários, né, para vocês poderem ver antes. E aí, a questão do cancelamento também já está na nossa página. Então, lá na página do www.dpr@uem.br, que vocês acessam para ver os minicursos e as webinars, a gente colocou dois links para vocês. Então, vocês vão encontrar lá matrículas das disciplinas da produção de 2020 e cancelamento de disciplinas de 2020. Acho que a matrícula está tranquilo, né? O pessoal já tinha começado a pedir, então a gente só reabriu o formulário, o Celso já explicou, né? Então acho que está bem tranquilo. O cancelamento de 2020, cancelamento de disciplinas de 2020, vocês vão clicar lá. Deixa eu compartilhar. Acho que o Celso está compartilhando, né, Celso? É isso. Então, o cancelamento de 2020... Esperar ele clicar que aí eu vou acompanhando aqui. Então, aqui, ó, cancelamento de 2020. Então, eu já deixei um texto para vocês, né, com toda essa explicação que o professor falou para a gente.
né? Então, tem lá a resolução 006 CEP, o artigo 7º que ele destacou ali, e aí que dá as condições para vocês pedirem, e aí tem lá instruções. Então, faça o download do formulário aqui. Então, como que funciona para fazer o cancelamento? A DAA, ela disponibiliza um formulário para fazer esse cancelamento. Então, esse cancelamento a gente já colocou aqui para vocês. Então, quando vocês clicarem em cima do azul ali, formulário aqui, automaticamente já é feito o download do formulário para vocês, tá? O formulário está em formato Word, vocês podem abrir e aí e preencher. Então, é esse formulário que o professor está projetando agora. Né? Então, ali vai ter o nome, o curso, né? O RA, os dados de vocês, e aí o código da disciplina que vocês querem cancelar, a turma, a série e por qual motivo que vocês querem cancelar. Então, lembrando o motivo, esses que o professor Celso já destacou, né? Então, tem que ser dentro do ele, tá? E aí, voltando lá na nossa página, deixa o professor Celso voltar. Isso. Aí a gente vai ter ali o segundo link, ó. Envie o formulário devidamente preenchido pelo link aqui. Então, quando vocês clicarem no link, ele já automaticamente vai abrir esse outro formulário do Google Forms, que vai vir para a gente, da coordenação, em que ele pede só o seu e-mail, e aí ele já tem um espaço, ó, anexar o formulário de cancelamento. Então, aquele formulário no Word que você preencheu, você vai enviar ele para a gente aqui, tá? Então, eu acho que é tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Né? O formulário também para pedido, acho que o Celso pode clicar ali para a gente ver, né? O outro, o de matrículas. Né? Ó, então, ele também já está ali disponível, tá? Eu vou tirar essa parte do indisponível, que a gente tinha deixado o recado. Então, acabando aqui a reunião, eu já tiro ali a parte do indisponível para vocês. Ele já está disponível, ó, se vocês clicarem, ele já está funcionando. Então, assim que a gente disponibilizar daí os horários para vocês, vocês podem estar analisando e pode retomar os pedidos. Eu acho que quanto aos pedidos e cancelamentos, era isso. Um outro recado que eu tenho para vocês é quanto às disciplinas, né? Então, o que acontece? No presencial, vocês iriam até nas salas, né? Que vocês vão ter aula. Então, como que vai se dar isso? Como que eu vou saber? Né? Então, eu vou fazer cálculo, vou fazer física, né? Vai fazer gestão de processos comigo, mas por onde, né? Como que eu sei o link? Como que o professor vai achar vocês? Então, como que a gente vai funcionar? Durante esse final de semana, eu estou pegando os links com os professores, né? Das disciplinas. Então, tanto, lembra que a gente falou que a gente ia usar lá na metodologia ele, né? Ou o Moodle ou o Google Classroom. Então, no Moodle, existe uma chave de acesso, né? Então, o professor cria a disciplina e ele passa essa chave de acesso para vocês se inscreverem na disciplina. E no Google Classroom é bem parecido, é um código de inscrição. Então, também vocês vão com o código de inscrição e acessem. Eu vou tentar projetar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, né? Eu acho que principalmente o pessoal que tá, os veteranos não vão ter, mas acho que o calouro talvez tenha. Ainda não está tão familiarizado. Então, vou abrir aqui. Ó. No Moodle, vocês estão vendo a tela? Vocês conseguem ver a tela já? Sim. Tá. Então, aqui, ó, no Moodle, a gente entra aqui, ó. Então, eu entrei www.moodle.em. Vocês vão vir aqui. Daí, vocês vão ter aqui, ó, todos os cursos. Então, o que a gente vai procurar? Então, a gente vai procurar o curso de graduação. Então, ó, graduação, cursos presenciais. Vamos clicar aqui. Vai aparecer os campos, né? Então, vocês vão procurar o campus regional de Goiôerê. Dentro do campus regional, a gente tem os 4 cursos. A gente vai clicar aqui na produção CRG. E aí, aqui, ó, vocês vão encontrar todas as disciplinas, né, que os professores já abriram, ó. Então, tem TCC, já está aberto, automação, computação numérica e simbólica, controle estatístico da qualidade, custos industriais, empreendedorismo, engenharia da qualidade 1, da qualidade 2,
e assim por diante. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na disciplina, eu vou clicar aqui na disciplina da Cíntia, ele vai pedir o login de vocês, sempre tem que ser o login da UEM, tá? Então, aqui no caso de vocês, vai ser aquele RA, né, e a palavra, né, o R, o A e o número do RA de vocês, a senha da UEM de vocês, e vocês vão acessar. Quando vocês acessarem, ó, aqui ele pede para vocês, ó, chave de inscrição, estão vendo? Então, aqui é que vocês vão inserir a chave de inscrição que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, eu vou fazer a coordenação, né? Eu e o professor José Celso, nós vamos fazer o papel de arrecadar essas chaves e depois eu vou disponibilizar lá no grupo do Facebook para vocês essas chaves de acesso. Isso para os professores que forem usar Moodle, né? E o professor que for usar o Classroom, né? Então, vamos abrir uma agora para o Classroom. Então, vocês vão clicar aqui, ó, no Gmail de vocês. Aí vai ter lá o pesquisa, né? O YouTube, o Drive. Se vocês rolarem para baixo, vocês vão achar o Google Classroom ou sala de aula, se de vocês estiverem em português. Vamos esperar aqui. Abrindo aqui o Google Classroom, ó, é bem fácil. As disciplinas que vocês já se inscreveram, ó, já aparecem aqui automaticamente para vocês. Então, que tem o mini curso, né, que já está funcionando, já está aqui. Tem uma disciplina aqui que é do mestrado. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, nesse maisinho e vão colocar aqui, ó, participar de uma turma. Quando você colocar participar da turma, vai aparecer o login de vocês e vai pedir um código da turma. Então, aqui também, vocês vão inserir um código e aí vai dar acesso. O ambiente do Classroom, ó, eu vou entrar no do mini curso, é bem interessante também, ó, é bem tranquilo. Então, aqui tem, ó, vai ter o nome da disciplina, aqui fica um mural de recados, né, e de atividades que os professores vão fazendo. E aí, o professor consegue criar as atividades. Então, também o professor vai ter, é bem parecido com o Moodle, né, que vocês já utilizam. Aqui vai ter as atividades para vocês. Também tem a mesma questão do ambiente para vocês entregarem material, disponibilizar material, então pegar o slide do professor, tá entregando a atividade, então é bem tranquilo. Então, tanto o Moodle quanto o Classroom, vocês vão precisar de um código para estar se inscrevendo nas disciplinas. Então, eu acho que é mais essa questão da gente disponibilizar o código para vocês, né? Acho que a maioria dos professores já me mandaram, e aí eu vou fazer um apanhado lá, vou dividir lá por primeiro ano, segundo ano, coloco as disciplinas e os códigos para vocês. Acho que no mais é isso. Vocês estão com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma informação e um esclarecimento. O Emanuel, eu queria até explicar melhor, até Emanuel. Ele me perguntou aqui, professor, para nós, né? Professores, boa noite. Fiquei em uma dúvida se vamos conseguir puxar matérias pendentes com os outros cursos ou isso não poderá ser feito. Emanuel, para todos os alunos, tá? Isso pode sim, tá? Por exemplo, a prática mais comum, vamos dizer assim, é se puxar a matéria com a têxtil, pelo fato da gente ter já uma equivalência pré-determinada, tá? Por exemplo, vou falar de cálculo, que é a coisa mais simples, ou até mesmo física, as físicas, né? Então, as matérias de séries iniciais. Então, o que que acontece? O aluno fala assim, olha, eu quero fazer aula com cálculo da têxtil. Ok, só que primeiro, o que que acontece? Primeiro tem que ver se vai ter vaga lá, né? Então, quem cuida da parte da vaga, a vaga sempre é dada assim, a prioridade é para o aluno do curso. Então, nós temos 40 vagas dentro de a turma 71, né, que nós chamamos que são os calouros, nós temos 40 vagas. Aí a gente já abriu a turma 72, né, que aí são para alunos que não são calouros, né, e que aí estão com essa dependência ainda de disciplina. E se ele, por algum motivo, quiser fazer, ele pode fazer. O que acontece, assim, ele vai ter que fazer um pedido para nós, né, nesse nosso Google Forms vai aparecer lá a possibilidade dele solicitar disciplina. Eu, como coordenador, recebo o pedido de vocês, eu e a Priscila também pode fazer isso, e aí nós vamos entrar em contato por e-mail, né, com a professora, atualmente a professora Nívia, do curso de Engenharia Têxtil, e aí eu verifico, professora, aí eu vou fazendo por ordem de chegada, tá? Digamos que ela tem uma vaga lá e tem 10 pessoas aqui pedindo para fazer lá. A primeira eu vou dizer que pode ser matriculado desde que ela autorize, tá? Ela fala assim, olha, pode sim, ela reserva aquela vaga para o acadêmico A, tá? E os outros ficam numa lista de espera,
Então, agora você fala assim, mas eu quero fazer com Maringá, tá? O mesmo procedimento. Vai solicitar, só que nós não, apesar que a gente colocou outros lá, né? Você pode pedir para física, para licenciatura, por exemplo, né? E colocamos outros. Então, de qualquer forma, eu vou ter que entrar em contato como coordenador com o professor que é o coordenador do curso dentro da UEM, né? Sei lá, o Moarama, Cidade Gaúcha, por exemplo, que agora é tudo online, né? Então, existe o recurso dessa possibilidade, essa possibilidade. Quando a gente falava do presencial, não, porque assim, eu não conseguiria imaginar, né, o aluno precisar fazer uma matéria lá em Maringá e depois voltar para cá para fazer aula à noite, né, por exemplo, né. Então, hoje, com esse recurso é possível, só que tudo vai depender de disponibilidade de vaga no outro curso, tá certo? Deixa eu ver, parece que apareceu mais dúvida aqui, né? Boa noite, calouros também precisam fazer matrícula na disciplina? Ó, os calouros não, tá, Leonardo? Você está dizendo assim, se você é calouro, você já está matriculado de fato, tá? A não ser que você perceba no seu horário que eles não está preenchido alguma das lacuninhas lá dos horários à noite, na grade. Lembrando aqui, tá, gente, que as aulas de sábado serão ministradas nos horários de sábados pelo ELE normalmente, tá? Então, vocês vão ter os horários noturnos e o horário de sábado do primeiro ao quarto ano existe. O quinto ano não tem aula no sábado, tá? Então, respondi sua pergunta? Ok, certo. Deixa eu ver de baixo aqui. Boa noite, professores. Uma dúvida. Em questão de carga horária, algumas matérias serão modular, ou será carga completa? Ó, só explicando por partes. O modular não significa que a carga não seja completa. O É modular que eu tem acho que que ele dar... está querendo dizer as anuais, Eu acho que isso, sendo porque eles estão assim... colocando assim, invadindo 2021. Uhum. Não, ela, de qualquer forma, o que é modular, a gente vai manter, porque o nosso ano letivo, ele vai, nesse primeiro momento, a não ser salvo qualquer mudança que possa acontecer, ele está previsto até 22 de maio de 2021, tá? Nosso primeiro semestre está dentro de 2020, vai, se eu não me engano, até o dia 19, me ajuda aí se alguém se recorda, 19 de dezembro, e o segundo semestre já começa em 2021, logo já em janeiro, né? Ali, eu não sei se é dia 11, dia 9, não me lembro muito bem, tá? E vai até o dia 22 de maio. E está previsto os períodos que você tem de fazer as provas, né, de exame, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre, tá? Então, as modulares, elas são mantidas carga horárias. O que é uma disciplina modular quando você encontra no seu horário, tá? Você vai encontrar matérias do S1, semestre 1, e matérias do S2, semestre 2, tá? A gente tem o hábito de chamar S1 e S2, tá? E você vai encontrar a M1 de modular 1 e a M2 de modular 2, que também é semestral. Mas a modular, ela só para você entender, ela dá liberdade para a gente modular ela em qualquer semestre. Então, isso é mais em nível de coordenação e de curso, né, de horário. Vamos supor que a gente quisesse pegar uma matéria de química e, ao invés de ser ofertada no primeiro semestre, a gente ofertar no segundo, tá? Então, hoje ela já é modular. Ela já é modular para dar essa liberdade para a gente, tá? Para o horário. Mas, assim, a gente não tem interesse de ficar mexendo nisso com frequência. Ou também, digamos que a gente tivesse espaço na grade do horário para criar uma modular em outro momento. Digamos que tivéssemos quantidade de alunos suficiente, né? E que esse aluno fala assim, professor, mas dá para fazer química de maneira modular somente no sábado à tarde? Por exemplo, tá? Você vai concentrar as aulas modular no sábado à tarde e vai vencer as 68 horas, tá? Por exemplo, tá? Dali. Mas isso depende, assim, depende de coordenação, de professor, de aluno. Então, a gente deixa modular porque ela encaixaria em qualquer grade da aula. Não sei se eu estou sendo claro aqui, se eu estou conseguindo me fazer entender. Tudo bem? Tá bom. Rita, meu plano de acompanhamento não apareceu na SAB. O que eu devo fazer? O plano de acompanhamento, ele não aparece porque vai ter que aparecer a dependência. Se tiver no seu horário o desenho de dependência, ele aparece. Se não tiver, tá? Se não aparecer isso, aí eu vou ter que entrar em contato com o Maringá DA para ver o que foi que aconteceu. Mas uma dos requisitos necessários para que você possa pedir plano de acompanhamento é fazer o conflito acontecer. Então, o que eu sugiro, Rita? Que você peça, olhe no horário que vai ser disponibilizado, peça, eu digo pedir pelo Google Forms, pelo nosso formulário, tá? Uma disciplina que você vai conflitar com aquela que você, no mesmo horário, tá? Digamos que se você queira numa quarta-feira, os 2 primeiros horários, é onde deveria ser o plano que você pede, plano de acompanhamento.
tá? Então, você coloca uma outra disciplina, peça uma outra disciplina que conflite, aí o sistema lá na DA vai perceber, né, o software vai perceber que houve um conflito e vai analisar que você tem uma dependência na disciplina do plano. Aí ele vai te permitir. Então, se não apareceu, passo número 1 e regra número 1 vai ser colocar uma disciplina que cause conflito. Aí a gente manda para Maringá, Maringá enxerga a DA, né, o sistema enxerga isso e te permite o plano. Se não permitir, nós temos que ver o que está acontecendo, tá certo? Mas uma das regras é essa. Me ajuda aí, Priscila, para ver aqui. Só lembrando, né, Celso, lembrando que o plano, ele só vai aparecer para o aluno que tenha dependência reprovada por nota. Isso, se o aluno reprovou por falta, ele não tem plano de acompanhamento. Essa questão da falta, gente, é assim, a DA andou permitindo, a UEM como um todo, andou permitindo que a reprovação por falta pudesse gerar plano. Mas a partir de 2020, lembramos isso em 2019, né, de que isso não pode mais. Porque, assim, não tem muita lógica, né, o aluno, ele cursa as 3 primeiras semanas de aula, tem a primeira avaliação, sei lá, no primeiro mês de aula, percebe que não foi muito bem, e aí ele tecnicamente abandona o curso, aquela disciplina. E aí o sistema entende que lá no final o professor não vai lançar ele por reprovação por nota, vai lançar ele por reprovação por falta. Então o sistema vai lá, busca o histórico do aluno para trás e verifica que ele reprovou por falta, e aí ele fala assim, não, ele se enquadrou na condição de que não é nota, ou seja, é por falta. Então o sistema não vai permitir plano, tá? Então, isso já está em vigor. Isso aí, na verdade, é desde 2013, só para vocês terem uma ideia. Mas a DA foi permitindo, que gerou uma certa cultura, né, de possibilidade, com todo respeito, mas, de certa forma, está se aplicando isso agora por uma questão de... Porque, assim, não é porque se faz, só para esclarecer, não é porque se faz simplesmente por fazer, não deixa o aluno cumprir mais. É porque é percebido dentro da UEM, dentro de qualquer curso, qualquer universidade, tá? Que o fato do aluno não cursar até o final gera nele mais, tende a reprovar novamente, tá? Então, eu estou falando isso para qualquer aluno, tá, gente? Especificamente, assim, de maneira geral. Então, a ideia, do ponto de vista da coordenação, eles se reuniram, né, dentro do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é chamado de CEP, e verificou que é melhor que o aluno faça a matéria e avance bimestre a bimestre, vamos falar assim, da avaliação a avaliação, e se ele não passar no final, quando ele tiver que fazer de novo, ele já viu o conteúdo. E muitas vezes acontecia de que tem conteúdo que se repete sempre no mesmo período, né? Você tem uma sequência de desenvolvimento lógico da disciplina, que lá no finalzinho é que você vai ver um determinado programa da sua disciplina. Ou seja, você vai chegar no final, e se você continuar reprovando por falta, tem coisas que você não viu e nunca vai ver. E aí fica aquele looping, né? Então, por isso que o sistema resolveu travar a partir de uma decisão dos coordenadores, de uma decisão de CEP, para que o aluno possa fazer disciplina, e, na verdade, ele fez uma vez, quem sabe, na segunda ele consiga, né? Tá bom? Tem mais alguma dúvida aqui? A Aline está perguntando como que as provas serão aplicadas durante as aulas remotas. Então, Aline, vai lá. É uma questão que cada professor, eu acho que ele vai conversar com você, né, de cada matéria. Então, cada matéria o professor vai atribuir uma forma, mas, no geral, o que eu posso te dizer? Dentro das plataformas que eu já mencionei. Então, vai ser dentro do Moodle ou dentro do Classroom, tá? Então, as provas vão estar acontecendo dentro dessas duas plataformas. Agora, cada professor, ele vai adequar, né, essa forma e vai estar explicando para vocês no primeiro dia de aula deles, né? Então, que nem para mim, eu vou adotar o Moodle, a prova vai ser dentro do Moodle, eu acho que o pessoal que fez com a gente da produção já está acostumado com provas no Moodle. Então, vão ter lá questões, vai ter um tempo, né? A gente abre a prova num determinado horário, a prova está programada para se encerrar em determinado horário, então, vamos supor, eu abro 7h30, é uma prova que eu vou dar lá 1 hora para vocês fazerem 6 questões, né? Então, eu vou programar lá no Moodle, ele vai abrir 7h30, ele fecha às 8h30, e ele tem 6 questões para o aluno, né? Então, essa é uma forma que eu vou adotar, mas cada professor vai estar explicando para vocês a metodologia que ele vai adotar, mas as provas são remotas e são dentro do Moodle ou dentro do Classroom. Lembrando, tá, pessoal, que é o seguinte, pode estar causando uma dúvida também, tá, mas então, Moodle e Classroom serve o quê?
Calma, lá vai ficar as atividades, lá vai ser realizadas as provas, mas as aulas, o perfil que vai acontecer, a tendência é usar algum Meet, usar um Duo, o Zoom, depende, né? Eu, por exemplo, vou usar dentro das aulas, né, que eu chamo de síncronas, né, assíncronas, né? As aulas síncronas, apareceu negativa do síncrono, elas vão correr pelo Meet. Então, na verdade, hoje nós temos, assim, a DA forneceu uma lista de chamada para a gente, e nessa lista de chamada aparece o RA do aluno. Então, o e-mail institucional de vocês é algo que vocês vão ter que ter o hábito frequente de verificar. Porque, por exemplo, assim, eu vou mandar o primeiro convite da minha aula, tá? Então, eu vou entrar dentro do Meet, tanto pelo celular, na minha agenda ou computador, e vou dizer quem são os meus alunos, porque eu enxergo na minha SAV quem são os meus, sei lá, 40, 30, 15 alunos matriculados. Então, eu vou convidar um a um, pá. E sempre o convite é usando o RA institucional, tá? O e-mail, que é o RA, sei lá, ra12345, @uem.br, tá? Então, eu fiz o convite, você vai receber no seu e-mail, que é o do Gmail, né? O UEM usa a base Gmail, né, do Google, o G Suite, ela usa essa base, e aí você vai dizer assim, ó, tem o sim, talvez e não. Óbvio que a gente quer que você clique sobre o sim, que é a sua presença. A partir daí, você tem isso, automaticamente vai para a tua agenda do celular dentro do Google, né, do Suite Google, ou vai para o seu computador. Então, você vai assistir uma aula que começa na segunda-feira, às 7h30 da noite, para participar, você já deu o sim lá no convite, né? Você vai chegar na sua agenda, vai clicar na segunda-feira, vai clicar sobre a sua agenda aqui, ele vai abrir e vai pedir participar, abre câmera, abre microfone, igual vocês fizeram aqui, tá? Então, vai ser por aí. Eu vou adotar fazer convite frequente, tá? Porque eu prefiro. Então, por isso que vocês terão que seguir olhando sempre o e-mail de vocês, tá? Porque, e vai encher esse e-mail, tá, gente? Aceita, aceita, aceita. Provavelmente, o da produção, vocês não vão ver esse convite frequente. Então, É o que eu ia atente a falar. isso, porque a maioria dos professores vão disponibilizar o link dentro do Moodle, daí não vai estar no e-mail, né? Então, vai estar lá Moodle, disciplina, o link. Então, assim, atentem-se que vocês têm que procurar esse link ou no e-mail, ou no Moodle, ou dentro do Classroom. Tem professor que não vai ficar convidando vocês. Tem professor que não vai ficar convidando vocês toda a aula. Então, vai ser lá o mesmo link para todas as aulas, né? Então, atente a esses detalhes, porque, como a gente disse, cada professor, né, vai adotar uma metodologia, né? E aí vocês vão ter que ver a matéria, né, que vocês estão fazendo e o que esse professor vai adotar, né? Mas não vai fugir de Meet, nem de Moodle, nem de Classroom, tá? Então, mas a maioria dos professores, pelo menos os professores da engenharia de produção, aliás, assim, ó, os professores da produção de vocês, eu já posso dizer que todo mundo vai adotar Google Meet para as aulas e Moodle presencial para as atividades e prova, tá? Isso vai variar somente com os professores do DCI. Então, que provavelmente alguns professores do DCI vão estar usando o Classroom. Mas dentro da produção, a professora Claudilane, a professora Rúbia, a professora Cíntia, a professora Tatiana, né? Eu, o professor Gilberto, Google e o Meet, né? E o Moodle, né? Então, a gente vai estar usando Meet e Moodle. E provavelmente vocês vão achar o link do Meet dentro do Moodle. Então, isso é uma prática que a maioria dos professores estão adotando. E já no Classroom, você coloca no mural. Então, o que acontece? Isso. Você, dentro do Classroom, você vai... existe uma tendência também de professores que tendem a usar, né? Porque tem professores do DCI, tem professores do departamento de... O DET, na verdade, é texto e produção, né? E aí você coloca no mural, e aí lá o aluno vai acessar o mural e ele vai clicar para entrar. Eu falo que eu vou usar dessa forma porque eu tenho matéria que eu também faço na Têxtil, e no segundo semestre, né, se ainda continuar remoto, eu tenho matéria de estágio, né, com o pessoal da produção, e aí esse formato de estágio não vai ser tão necessário eu estar, é mais uma conversa frequente, né, para se reorganizar os estágios desses alunos em encaminhamento de tanto para professor orientador e para a documentação, toda a parte de documentos em relação à empresa, tá? E aí, neste caso, eu prefiro registrar
aonde eu mando um convite no e-mail. Então, são formatos diferentes, como a professora Priscila falou, e forma de adoção diferente, né? Mas é que estejam preparados, assim, de sempre checar as informações dentro de Moodle, checar as informações de Classroom, checar as informações de e-mail, que cria um hábito, né? Para que Uma coisa vocês que o Celso falou é chequem o e-mail institucional. Por quê? É. Porque tanto o Classroom, tanto o Moodle presencial, tá? E tanto o próprio convite dos professores, ele chega para o e-mail do aluno, e ele vai para o e-mail institucional. Então, como a gente está dentro da UEM, vocês vão ver que os professores usam o e-mail institucional e vai chegar para vocês dentro do institucional. Por Tá? mais que você, calouro, colocou lá no seu primeiro momento... Qualquer alteração que a gente faz, por exemplo, ali na atividade dentro do Classroom, é avisada no e-mail, né? Qualquer recado que o professor deixa dentro do Moodle é avisado no e-mail, automaticamente. Então, qualquer coisa que a gente altera lá é avisado no e-mail. Então, chequem sempre o e-mail institucional de vocês. O Igor está perguntando, né, essas disciplinas que devemos cursar, os professores irão enviar no e-mail institucional essas chaves? Eu já tinha falado, né, então vou frisar de novo. As chaves eu vou estar disponibilizando no grupo do Facebook. Ah, mas eu não tenho Facebook. Então, manda um recadinho para mim no WhatsApp, né? Acho que todo mundo já tem meu WhatsApp, os calouros têm o grupo lá do WhatsApp também. Manda um recadinho no WhatsApp, que daí... e me avisa, eu não tenho Facebook, que daí eu passo para vocês pelo WhatsApp também, tá? Deixa eu ver, o que mais? E eu, como coordenador, eu não tenho Facebook nem Instagram, é uma adoção que aqui em casa, como somos dois professores, eu e minha esposa, a gente adotou não ter, mas não significa que vocês não consigam falar comigo por e-mail, por favor, até mesmo eu disponibilizo às vezes meu WhatsApp. Então, assim, a gente prefere colocar no Face porque é um grupo fechado, né? Então, essas chaves não vão ficar circulando. Mas, exatamente. Assim, se a pessoa não tiver, me dá um toque ali no WhatsApp que eu pego, copio o que está no Face e colo no WhatsApp para vocês. Priscila, é só se alguém tentar me encontrar, não vai me encontrar, tá? O professor não me acha no não vão achar no Facebook. É uma questão pessoal. Adrian, eu não entendi bem o que você quis dizer aqui. Você está dizendo que é melhor usar, você fala boa noite, um adendo. É melhor usar o institucional, né? Porque ele não, esses recados não vai para spam. Aí, ó, tá vendo? Porque o pessoal de vocês, o Gmail pode entender como spam, né? Essa questão das atividades do Moodle, então o institucional não vai para o spam. E lembrando, aí uma outra coisa, tá? Que aí eu vou aproveitar até que as professoras também estão aqui na nossa conversa, e uma outra coisa que a produção conversou, e vocês já podem ir atualizando no de vocês. Gmail, gente, e o institucional, coloquem foto. Eu estou vendo um monte de aluno que está aqui que não tem foto. Então, o que o professor enxerga aqui? Ele enxerga um T, um V, um M, um P, um N, eu não sei quem é. Né? Então, assim, na aula a gente quer saber quem é. E aí, uma outra questão é que muitos professores vão exigir para vocês que vocês abram a câmera. A gente quer participação, né? É igual no presencial. Então, o professor vai querer olhar para vocês, nós vamos querer dialogar, queremos que vocês respondam, que nem aqui está todo mundo quietinho. Então, nas aulas, a gente quer essa interação. Né? Então, eu estava até assistindo, por exemplo, vocês viram ali que tem uma disciplina do mestrado, né? Então, ali na disciplina do mestrado, que eu estou acompanhando 2 professores, é obrigatório, câmera, né, aberta, o professor está explicando, a gente está vendo a cara do aluno, a gente vai estar perguntando e essa interação acontecendo. Então,